Olá, bom dia! Você confere agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o governo federal vai repassar mais de 1 bilhão e 200 milhões em recursos aos serviços de atenção primária de 8 estados. A portaria publicada no Diário Oficial estabelece o valor de cerca de R$ 6 por habitante a ser pago via programa Previne Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu o repasse anual para o incentivo financeiro a ser pago pelo programa Previne Brasil em 2022. De acordo com a portaria, a quantia a ser recebida pelos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás é de mais de 1 bilhão 269 milhões de reais. O valor tem como base o critério populacional, sendo o cálculo do incentivo financeiro de R$ 5,95 por habitante. O programa Previne Brasil faz parte dos serviços de atenção primária, criado em novembro de 2019 para aumentar o acesso das pessoas. A ideia é incentivar os municípios a cadastrarem mais usuários nos postos de saúde, ampliando o vínculo entre pacientes e equipes de saúde. Além disso, pretende incentivar a adesão a programas específicos e ampliar o horário de atendimento nos postos de saúde. E mudando de assunto, olha só, as fortes chuvas que atingem Minas Gerais continuam afetando a população, causando prejuízos e transtornos. Casos de rios transbordando, alagamentos e inundações se espalham por várias regiões do estado. E o número de desabrigados e desalojados não para de aumentar. A chuva segue causando mortes e estragos em Minas Gerais. Segundo a Agência Brasil, desde o início da estação chuvosa, que este ano começou em outubro, um mês antes que o habitual, ao menos 9 pessoas já morreram devido às chuvas e suas consequências. Neste número, não estão incluídas as 10 mortes causadas pelo desprendimento de um bloco de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, no último sábado. Em muitas cidades, a imagem é a mesma: alagamentos e destruição. A altura da água da minha casa está até na cintura e perdemos tudo. Meus filhos e minha esposa saiu de barco de dentro da minha casa. O que a gente está conseguindo salvar, a gente está tirando lá. A chuva foi bastante, né? Muito tempo já chovendo e choveu além do limite, né? Eu acredito nisso. Mas em todo lugar as construções, né? Asfalto, então não tem aonde a água escorrer e tal. Então, infelizmente, vai continuar acontecendo isso aí. E falando sobre coronavírus, o mundo ultrapassou pela primeira vez a marca de 3 milhões de infecções por Covid em 24 horas. Esse número representa o 4º recorde de contágios registrados nos últimos 8 dias. Mais uma vez, o número de contaminações foi impulsionado pelos Estados Unidos, que atingiu mais de 1 milhão e 480 mil novos casos em um único dia. O levantamento foi divulgado pelo projeto ligado à Universidade de Oxford. E ainda falando sobre o assunto, na Itália, novas medidas contra o coronavírus entram em vigor para as pessoas que não estão vacinadas. O motivo das novas restrições contra a Covid-19 é o aumento dos contágios, inclusive entre crianças. Agora, na Itália, pessoas não vacinadas estão proibidas de frequentar restaurantes e ou viajar de avião dentro do país. As que se recuperaram recentemente da doença estão isentas dessa obrigação. Desde a semana passada, os maiores de 50 anos são obrigados a se vacinarem. O governo continua debatendo a volta às aulas presenciais. Diretores das escolas e do Sindicato de Médicos solicitam o adiamento em pelo menos 15 dias. Mais de 1.000 municípios decidiram manter as escolas fechadas. A Itália já registrou cerca de 140 mil mortes por coronavírus. Dentro de algumas semanas, o uso da pílula anti-Covid da empresa farmacêutica americana Pfizer pode ser licenciada na União Europeia. A Agência Europeia de Medicamentos, regulador conhecido pela sigla EMA, informou que iniciou uma avaliação do pedido de uso da pílula anti-Covid da Pfizer. A EMA detalhou que poderia emitir uma licença em algumas semanas para o medicamento produzido pela empresa farmacêutica americana.
Em dezembro, a agência europeia deu luz verde para as autoridades nacionais permitirem o uso emergencial desse tratamento, chamado Paxlovid. O procedimento atual pode dar uma autorização ampla para o uso desse composto nos 27 países do bloco europeu. A EMA vai analisar os benefícios e riscos do Paxlovid em um período mais curto e poderá emitir uma decisão em semanas, indicou a agência em um comunicado. O regulador explicou que os prazos dependem da robustez dos dados fornecidos pela Pfizer. E mudando de assunto, a ONU pediu um montante recorde de 5 bilhões de dólares para garantir o futuro do Afeganistão. O país está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou após o retorno ao poder dos talibãs. O valor para nações cooperantes visa financiar as necessidades humanitárias do país ao longo do ano de 2022. Esta é a maior quantia solicitada pela ONU para um único país. A informação foi divulgada pela própria organização, com sede em Genebra, na Suíça. Essa é uma medida paliativa absolutamente essencial que estamos apresentando à comunidade internacional. Sem esse financiamento não haverá futuro. Precisamos que isso seja feito, caso contrário, haverá sofrimento. Ainda serão agregados ao total o valor de 623 milhões de dólares para ajudar refugiados afegãos que vivem em países vizinhos. O Afeganistão está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou depois que os talibãs retomaram o poder do país em agosto do ano passado. O movimento fundamentalista é acusado de atentar contra direitos humanos e perseguir opositores do regime. E falando sobre esporte, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, treinou nesta terça-feira em Melbourne para o Aberto da Austrália, um dia após vencer a primeira batalha judicial contra a corte do país. A estrela do tênis retornou aos treinos para o Aberto da Austrália em busca do 21º título do Grand Slam. O sérvio aproveitou a primeira vitória em uma audiência online de emergência realizada na segunda. Na ocasião, o juiz ordenou a anulação da decisão de cancelar o visto do atleta por não ter se vacinado contra a Covid-19. Muitos nas ruas de Melbourne ficaram empolgados com a possibilidade de ver o atleta de volta ao torneio. Estou muito animado para vê-lo jogar, muito feliz por ter sido inocentado nos tribunais. Achei injusta a maneira como ele foi tratado, mas apenas o resultado chegou no final. Desde que chegou à Austrália para jogar o primeiro Grand Slam do ano, o jogador estava retido em um centro para migrantes. Um advogado do governo australiano alertou que o executivo ainda pode decidir expulsar o sérvio do país, o que significaria uma proibição de 3 anos de entrar na Austrália. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Ótimo dia para você e obrigada pela companhia.